Hoje eu vim dar dicas sobre o temido Skype com a Host Family. Para começo de conversa, por favor, já deixe seu like para me ajudar, já se inscreve aqui no canal, já me segue no meu Instagram, porque já tem e vão vir muitos conteúdos de au pair por aí, em nome de Jesus, amém. E vamos começar, que eu não gosto de enrolação nesse canal. Então, primeira dica, pense nas suas exigências. Se você não sabe o que eu tô falando, vá no meu último vídeo, em algum desses lados aqui, clica ali que eu tô falando exatamente sobre isso. Então a primeira dica de todas pra você saber qual família escolher e pra você saber o que perguntar pra sua família é: saiba quais são as suas exigências, saiba quais são as suas exigências e faça perguntas em cima dessas exigências. Segunda dica, anota as perguntas que você vai fazer para host family. Tem uma colinha do seu lado. Inclusive, isso já entra na terceira dica. Coloca na sua cabeça que isso não é simplesmente uma entrevista de emprego, em que você está sendo entrevistada. Já vi muita gente que fala assim: ai, não deixa a família perceber que você tá lendo ou que você tem uma colinha ali, porque é uma entrevista de emprego, tem que ser uma coisa formal. Gente, eu discordo muito disso. Com as duas famílias que eu conversei, eu falei: eu fiz uma colinha aqui pra saber o que perguntar. Eles falaram: eu também, né? Foi super descontraído. Não leva isso a sério, não, que isso só vai te deixar mais nervosa. Uma coisa que me ajudou muito a ficar tranquila nos meus Skypes foi que não é uma entrevista comigo, é uma entrevista mútua. Não são eles que precisam gostar de mim. Os dois precisam se gostar. A família precisa gostar de mim, eu preciso gostar da família. Porque eu não tô indo para Estados Unidos pra simplesmente se agradar americano, não. Eu quero me agradar também. Assim, tem que ser bom pros dois, tem que ser legal pros dois. Não muda sua personalidade ou tenta ser uma coisa que você não é pra família gostar de você. Porque vai dar merda quando você chegar lá. Você não vai conseguir fingir um ano, ou se você conseguir fingir um ano, você vai ficar de saco cheio de estar fingindo durante um ano uma coisa que você não é. É ideal a família no Skype perceber como é a sua personalidade, perceber quem é você. Lógico, assim, você não precisa falar seus defeitos. Ai, que eu sou uma pessoa bagunceira pra caramba. Mas demonstrar como você é pra personalidade bater, pra vocês terem ali uma afinidade, ter uma convivência boa. Eu acho que essas coisas já te ajudam a filtrar uma família que não é boa pra você. Porque se eu falar pra família assim: ai, tem uma colinha aqui rindo da família, eu já vou falar: nossa, que sebo de família, eu não quero. Então o Skype é pra você ver isso, não é pra você ficar ali igual um robô falando: ai, porque eu sou perfeita. Não, faz piada, sabe? Tem que ser uma coisa descontraída, tem que ser você. Seja você na entrevista. Então é isso, é uma conversa pra saber se vocês se dão bem, pra saber se vocês têm afinidade. Não é uma entrevista simplesmente de emprego, é uma entrevista mútua. Você tá pagando pelo seu intercâmbio. Então tem que ser o melhor ano da sua vida e você tem que tentar buscar o melhor ano da sua vida. E eu acho que uma forma principal de conseguir isso é uma família que não infernize o seu ano, que não infernize a sua vida, né? Terceira dica, não tenha vergonha de perguntar. Pergunta, que eu tava com vergonha de perguntar. Porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida e eu anotei um monte de pergunta pra fazer pra família. Eu pensava assim: meu Deus do céu, que abuso. Eu tô indo morar na casa deles, tô fazendo um monte de pergunta. Mas a minha host mom da família que eu fechei, falou umas 2 ou 3 vezes já que uma coisa que ela adorou em mim foram as minhas perguntas, porque ela conseguiu perceber que eu sou cautelosa e tal, que eu fazia perguntas muito boas. Eles gostaram muito disso. Então, assim, não tenha vergonha de perguntar. E justamente eu fiz muita pergunta porque eu pensei isso, porque é o meu intercâmbio, eu quero ter o melhor ano possível. Então eu perguntei mesmo. Dica número 4, essa aqui tem uma malandragenzinha. É importante que a gente tenha tudo por escrito das coisas combinadas com a nossa família. Por quê? A gente não consegue conhecer alguém por Skype, né? Mesmo que a gente converse muito por Skype, a gente consegue só mostrar pra pessoa aquilo ali que a gente quer que ela veja. Então, tem risco sim da família estar mentindo pra você. Então, tem risco sim de você fazer milhares de perguntas, tem risco de vocês terem tudo combinadinho e quando você chegar lá, eles descumprirem tudo. Inclusive, tem famílias que fazem isso real e que dão problema real. Então, eu considero, assim, essencial que a gente tenha por escrito tudo que foi combinado com a família. Porque a agência não fica fiscalizando o nosso combinado com a nossa família. Não, é uma coisa nossa com a família. Então, se essa família começar a descumprir regra, descumprir combinado, etc., você pode chegar pra agência quando você estiver nos Estados Unidos e falar: olha, esse aqui foi o combinado e tá acontecendo ao contrário. E aí, com isso, você pode ou conversar com a família. Se não ajeitar, você pode conversar com a agência, pra agência conversar com a família. Se não ajeitar, você pode simplesmente
pedir rematch, que no caso é trocar de família. E aí, por que eu falei que tem uma malandragenzinha? Porque as conversas são por Skype, né? São por áudio. E aí, o que eu fiz? Pra eu não dar na cara assim, olha só, eu vou te perguntar tudo por escrito de novo, pra eu poder ter uma prova de tudo que vocês estão me falando, pra eu saber que vocês não vão me passar a perna quando chegar aí, que ia ficar um pouco chato, né? E aí, o que eu fiz? O que eu aconselho você fazer? Você fala assim, eu posso te mandar por escrito algumas dessas perguntas que eu fiz, só pra ter certeza que não teve nenhum erro de comunicação, porque meu inglês não é perfeito, tenho medo de não entender muito bem o que vocês me falaram e ter algum desentendimento. Posso te mandar por WhatsApp? Posso te mandar por e-mail? Gente, isso de verdade, eu usei isso, eu fiz 3 Skypes, né? Um com uma família, 2 com outra. Nos 3 Skypes eu fiz isso. Eu falei, eu posso te mandar as perguntas assim que eu fiquei um pouco em dúvida? Aí eu mando as perguntas aqui. As perguntas das coisas que eu preciso por escrito pra comprovar se em algum momento der alguma bosta. E aí fica zero chato. A família, nossa, pode, claro, com certeza. Aí eu já falei, se vocês quiserem me mandar alguma também e tal, pode mandar. E aí você vai ter tudo ali, ó, comprovadinho por escrito e sem ficar chato. É simplesmente porque o seu inglês não é tão bom. E você pode entender alguma coisa errada, o que é uma coisa de verdade, que realmente pode acontecer. Inclusive, teve coisa que não era importante, assim, que eu não precisava escrito, mas que eu perguntei porque eu fiquei em dúvida durante a chamada. E agora começam as dicas relacionadas a perguntas. Que perguntas fazer? A primeira dica é, no primeiro Skype, pergunte muito sobre as crianças. Você tá indo pra lá pra ser babá. Se você fizer um Skype com a família e não citar a criança em um momento, não perguntar nada sobre a criança, eles vão falar, cara, que tipo de babá é essa? Então use o primeiro Skype para saber sobre a família, sobre as crianças e sobre as regras da casa. Só. Coisa sobre benefícios, etc., você pergunta num outro Skype. Nesse, demonstra que você quer conhecer a família, quer conhecer como a casa funciona e quer conhecer as crianças. E aí eu vou dar algumas dicas de perguntas pra você fazer no primeiro Skype. Vamos lá, deixa eu ver que eu tenho tudo anotado, só não sei aonde. Essas aqui são as perguntas que eu separei como boas para fazer no primeiro Skype, mas eu não fiz todas, eu enxuguei um pouquinho mais. E no próximo vídeo, então se inscreve no canal pra você ver quando o vídeo sair, eu vou falar sobre as perguntas mesmo que eu fiz, baseado na idade das crianças, etc. Aqui são só alguns exemplos, mas dependendo da idade da criança, etc., e das informações que já tem no perfil, você não precisa perguntar, você pode ignorar. Então, o que você pode perguntar? Se a família já teve au pair antes, se sim, como foi, como as crianças lidavam com a au pair, como as crianças lidaram de saber que vai ter outra au pair. Você pode e deve pedir o contato, pedir o e-mail, o WhatsApp, alguma coisa assim, pra você poder falar com a menina. Se eles nunca tiveram au pair, você pode perguntar se as crianças já sabem, como elas já reagiram com isso, por que eles querem uma au pair. Aí você pode perguntar se as crianças são mais agitadas, se elas são mais calmas. Toda a personalidade, você pode perguntar assim, quais são as características mais marcantes de seus filhos. Perguntar se eles são crianças que choram quando os pais vão embora. Qual é a coisa mais desafiadora da personalidade deles, isso eu acho uma coisa muito legal. Como vai ser a sua rotina, o que você vai fazer com as crianças, se você vai cozinhar, se você vai lavar roupa, passar roupa, se você vai fazer alguma coisa na casa pra criança. Porque lembrando que sua obrigação é com as crianças, não com os pais. Então, se você vai fazer alguma tarefa de casa, é tarefa relacionada com as crianças. Você pode perguntar se você vai ter que arrumar quarto, se você vai ter que lavar roupa, se você vai ter que fazer janta, almoço, se você vai ter que acordar a criança. Enfim, pergunta qual é o seu papel com a criança. Depois, uma outra coisa boa que eu acho legal perguntar pra você demonstrar que você vai respeitar, que você quer saber o que eles gostam, o que eles não gostam, que você vai respeitar a casa deles. É perguntar se existe alguma coisa que eles não querem que você faça com as crianças. Aí você pode perguntar sua rotina, seus horários, o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de fazer em família, o que as crianças gostam de fazer, o que as crianças gostam de comer, quais são as qualidades e os defeitos das crianças. Eu perguntei também se eles têm alguma regra de disciplina, assim, a gente não fala não, ou a gente não coloca de castigo. Por quê? Isso já mostra muito o quanto a criança é mimada, é mal criada. Porque dependendo das regras de disciplina que as crianças vão ter, você já vai conseguir saber mais ou menos como eles criam, se você vai poder ter um pulso mais forte, ou se a criança vai mandar em você e você não pode nem chamar a atenção dela, porque tem família que é assim, tá? Então você pode perguntar a forma como eles disciplinam as crianças e como eles iriam querer que você fizesse isso, se é pra você fazer as mesmas coisas, se não é pra você fazer
fazer alguma coisa. Perguntei sobre religião e perguntei sobre regras da casa, se tinha alguma regra da casa que eu deveria saber. Assim, pode ser que a criança seja um bebê, então não tem muita coisa assim, ele obedece, ele faz muita malcriação, ele como se disciplina. Pode ser que seja muito um bebezinho. Então, algumas perguntas que eu anotei aqui, caso seja bebê. Tipo, a criança já anda, já fala, ela gosta de comer o que? Ela já come, dependendo da idade, né? Se a mãe tá grávida, por exemplo, você tá indo pra cuidar de um recém-nascido, né? Você pode perguntar, quando que vai nascer? Já sabe o nome? O que você quer que eu te ajude com a criança? O que você vai querer que eu faça com a criança? E uma coisa que eu perguntei também foi, que tipo de relacionamento você espera que a au pair tenha com as crianças? Isso eu acho importante porque eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu amo criança. E eu sei que às vezes pode ter família que vai falar assim, eu quero que seja uma coisa mais distante. A minha host family, por exemplo, falou que quer que eu seja da família, então quer que, né, eu tenha um relacionamento mais próximo, que eu possa ter um relacionamento mais próximo. E como eu falei, eu não fiz todas as perguntas que eu tô falando aqui. Essas aqui foram as perguntas que eu achei que eram legais de fazer no primeiro Skype, mas eu dei uma enxugada e fiz umas que eu achava mais legal ainda, que eu vou falar no próximo vídeo. E aí, normalmente, gente, acontecem de 2 a 3 Skypes antes do match, tipo, não costuma ter muitos Skypes. Eu, por exemplo, só fiz 2. Eu achei que eu antes falei assim, eu vou fazer vários, porque eu quero ter certeza de tudo, mas só fiz 2. E aí, gente, o segundo Skype é meio pra você entender como vai ser a sua vida com eles. Então, você pergunta sobre carro, sobre banheiro. Quarto, eu, por exemplo, não precisei perguntar essas coisas, porque minha família já saiu falando. Mas pode ser que você tenha que perguntar. Então, caso eles não falem, né? Perguntei mais sobre eles, o que eles gostam de fazer juntos, o que eles fazem no final de semana. O que eles gostam de fazer no tempo livre. Pode perguntar mais sobre o estilo de vida deles, como é a vizinhança, se tem escola pra estudar inglês, se você vai ter tempo pra estudar, se você pode estudar durante as pausas, né? Durante, tipo, a criança estiver na escola ou a criança estiver dormindo, você pode estudar. Eu acho que, basicamente, o primeiro Skype é o mais importante, pra você conhecer bem eles. O segundo, terceiro, quarto, quinto, pra você entender como vai ser a sua vida com eles. Então você anota tudo que você tem vontade de saber sobre a família, que você acha que é importante saber sobre uma família que você vai morar 1 ano com eles, uma família de uma outra cultura, de um outro país. Então você anota isso tudo e faz essas perguntas pra eles, sem medo, sem vergonha, sem nada. Tentei dar aqui uma luz, principalmente nesse primeiro Skype, que eu acho que é o mais assustador, que mais deixa a gente tenso, mais deixa a gente, meu Deus, o que eu pergunto? Mas o próximo vídeo vai ser sobre os meus Skypes, o que a família perguntou pra mim, o que eu perguntei pra famílias. E aí, nesse caso, eu vou dizer exatamente quais foram as minhas perguntas do primeiro Skype e quais foram as minhas perguntas do segundo Skype, tá? Então, fiquem de olho aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, me segue no Instagram, que é @LopesSLele, e até o próximo vídeo. Tchau!